Olá, eu sou Andréa Maluchenas e esse é o meu podcast Maluchando. Fica aí ligadinho porque hoje nós vamos falar sobre expansão de consciência. Vem! Estamos aqui hoje com a maravilhosa mentora, escritora Kátia Carvalho. Kátia, ela faz parte do time da Creators Hub. Gente, eu vou deixá-la se apresentar e falar um pouquinho da história dela. Kátia, seja bem-vinda. Imagina, o prazer é todo meu. Estou muito feliz em estar participando aqui desse podcast e com certeza vamos multiplicar muitas bênçãos. Meu nome é Kátia Carvalho, sou palestrante, mentora e me sinto honrada. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu acho que precisa muito, que é sobre expansão de consciência. E é algo que todo mundo deve aprofundar mais e conhecer mais sobre esse tema que é importantíssimo para o mundo. Ô Kátia, como que as pessoas podem usar essa expansão de consciência a favor da vida, da carreira, da família, da educação de filhos? Qual é o seu direcionamento? Então, a expansão de consciência, eu falo que ela é sobrenatural. Todas as pessoas que ativam a sua expansão de consciência estão ativando o seu sobrenatural, que é o que mais importa. Conhecer a si mesmo, é ter uma visão acima da mente. Então, a expansão de consciência, ela te faz enxergar algo que a gente não consegue de forma física, de forma visível, de forma mental. Então, a expansão de consciência, ela dá uma visão maior que tudo. Ela é acessar o todo, acessar o Criador. Eu sempre falo assim, o mundo, ele é mental. E hoje, o que mais o mundo precisa? Se a gente analisar hoje, o que mais o mundo precisa é de consciência. E o que as pessoas menos têm, elas não têm consciência. Então, se o mundo, entender como funciona a expansão de consciência e ativar isso, é ativar o Deus interno, é ativar o Deus soberano. Então, a expansão de consciência nada mais é que você ativar o seu sobrenatural, ativar o Deus que está dentro de você, ter uma visão acima da mente e que é o que o mundo precisa, é de consciência. Então, assim, é um tema muito importante que poucas pessoas conhecem, mas que eu, graças a Deus, tive o poder de ativar a minha, de ativar o Deus que está aqui interno. E hoje o meu papel é ativar a sua consciência, ativar o Deus vivo que está dentro de você. Perfeito. Eu fico pensando, Kátia, eu passei por uma história bem, assim, tragicômico, né? Eu fui obesa por muitos anos, eu pesei 160 quilos, eu fiz cirurgia bariátrica, eu emagreci 100 quilos. E, assim, naquela época, toda a minha falência, tudo que dava errado para mim, eu falava, deu errado porque eu sou obesa. Isso não dá certo porque eu sou obesa. Aí, um dia, eu tomei consciência de que eu tinha que curar minha obesidade até pela minha saúde e para eu deslanchar na minha vida, né? Fui atrás, fiz cirurgia bariátrica, emagreci. O tempo passou, eu emagreci, fiquei linda, maravilhosa, magra, plena, só que eu continuei patinando na minha vida. Aí eu falava assim, gente, antes não dava certo as coisas porque eu era obesa. E agora que eu já resolvi esse problema da obesidade, a minha saúde está plena e eu continuo não deslanchando a minha carreira. Eu acho que nesse momento muita gente sente falta disso sem saber o que é. Eu sinto falta de alguma coisa, mas eu não sei o que é. Então, gente, conta isso pra gente, porque isso é incrível, é uma virada de chave na vida de qualquer pessoa. Sim, então, vamos entrar agora com uma parte bem profunda. As pessoas que estão totalmente dentro das crenças mentais, o que são crenças? Crenças é tudo aquilo que você acredita. Então, tudo aquilo que você acredita que torna a sua vida. Então, muitas pessoas estão dentro das crenças humanas, só que nós temos as crenças divinas. Então, como acessar e como você entender o que é crença humana e o que é crença divina, né? As crenças divinas fazem parte, do nosso Deus, do Deus que está interno, da consciência. Eu falo que Deus não está na nossa mente, Deus está na nossa consciência. Porque a mente, ela vai só captando aquilo que a gente coloca dentro dela. Ou seja, a mente, ela é fechadinha, ela não tem nada dentro dela, ela é assim, pequenininha, né, assim, digamos. A gente nasce, a gente não tem sentido, a gente não imagina as coisas assim, a não ser que a gente vá aprendendo, que a gente vai tendo conhecimento. Então, digamos que você teve o conhecimento que você foi colocando dentro da sua mente, né, através da educação dos seus pais, da sociedade, da escola, você foi colocando ali, colocando dentro da sua mente. Então, foram o quê? As suas primeiras crenças. Então, você foi criando uma identidade, uma autoimagem dentro, né,
dessas crenças. Então, digamos que as pessoas que te educaram e que colocou dentro da sua mente todas essas crenças, elas, digamos que elas não tinham ativado a sua consciência, elas ainda estavam ali dentro das crenças. As crenças humanas, que fomos nós que criamos, ela parte do princípio mais físico, ou seja, os humanos, né, eu falo que as mentes poderosas, elas são as que mais colocaram crenças que nos aprisionam. Então, o medo, ela não é uma crença divina. O medo é uma crença, se a gente analisar, é uma crença humana, que fomos nós que criamos o medo. Então, por que o medo é uma crença muito forte hoje e domina a maioria das pessoas? Porque as mentes maiores, né, que despertaram para os seus poderes, entenderam que essa era uma forma de manipular e aprisionar outras pessoas. Então, o medo, ele faz parte de uma crença que foi criada por nós. Todas as coisas que vieram por nós, né, não é algo divino. Então, Deus criou as crenças originais, as crenças divinas, que é a da fé, do amor. O amor também é uma crença, que se você não aplicar e não adotar o amor na sua vida, ele não vai existir. Não floresce, né? Não floresce. Então, você entende que tudo é a partir de uma crença, tudo que você acredita. Se eu acredito no amor, que é uma crença divina, e eu colocar esse amor dentro de mim, eu vou multiplicar esse amor. Então, olha só que interessante. O amor é uma crença divina. O que mais que é divino? Então, tudo que vem de Deus é divino. Então, quando eu ativo a minha mente e ativo a minha consciência, as duas andam juntas, eu não vou ter divisor de águas. Eu tanto vou estar ativando o meu modo físico, humano, como também vou estar ativando o meu lado espiritual da consciência. Então, o certo é eu usar o meu lado mente, né, do que me faz crescer, me impulsiona, e a minha consciência, que é soberana, que vem de Deus. A consciência, ela é uma mente limpa, não tem nada de negativo, não tem nada de ruim, só que ela usa tudo o que você precisa, ela vai te lapidando. A mente, eu falo que a mente ela tem algumas sujeirinhas, porque tem o medo, né, tem a parte da procrastinação, da insegurança, e isso que a gente aprende desde criança, né, até mesmo, eu sempre falo, quando é um bebezinho que a gente tá educando ele, a gente fala, não faz isso, a gente quer colocar medo no bebê, não toca nisso, você vai cair. Então, assim, a gente já nasce com uma certa insegurança, a gente já nasce com algumas crenças negativas, né? Até mesmo por alguma autodefesa, mas que de alguma forma afeta a gente. Então, a gente entender, eu tô sendo muito mais dominada pelas crenças humanas ou eu tô sendo mais impulsionada pelas crenças originais? Então, as crenças originais são as crenças divinas. Então, se eu tenho fé, se eu tenho amor, se eu tenho misericórdia, se eu olho para as pessoas sem julgamento, se eu sou uma pessoa que quero ser um ser mais de luz, eu vou sempre olhar para as crenças divinas. Então, eu ativo a minha chavinha, que é a consciência, e falo assim, hoje eu quero aplicar as crenças divinas, as crenças originais. Se é uma pessoa que está muito mais envolvida com a mente, ela tem uma probabilidade de ir mais para o foco das crenças humanas, que aí implica mais o medo, que implica mais a insegurança, os hábitos, que muitas vezes não são saudáveis, e todo o estilo de vida que você tem desde a sua criação. Então, aí a gente vai desenvolvendo uma identidade que muitas vezes essa identidade precisa ser limpa, modelada, precisa ser lapidada pelas crenças divinas para que você desperte para a sua originalidade. E o que é a nossa originalidade? A nossa originalidade é forte, é próspera, é rica, é abundante. A nossa originalidade, ela é abençoada, ela é divina. A nossa originalidade, ela vem de Deus. Então, nós somos crenças, né, como imagem e semelhança de Deus. Agora, por que a gente não ativa toda essa originalidade? Porque estamos com a identidade falsa, que é a identidade das crenças e da forma com a qual a gente foi criado. Então, essa lapidação, a consciência, ela precisa fazer em você, ela vai fazendo isso em você automaticamente. Então, assim, é muito fantástico a gente ativar a consciência, porque ela ativa a nossa originalidade. Eu tô amando tudo que você está me falando. Isso já começa a ter várias chaves, vários botões que são acionados em mim. Mas eu quero te fazer uma pergunta em especial. Eu vi que você fala muito de Deus, o divino, né? Quando você fala de Deus e quando você fala do divino, você não está falando de religião, né? Não. Você está falando do poder superior, né? É o meu poder superior como eu o concebo, né? Então, assim, essa prática, né,
de liberar, né, a mente, né, a expansão da consciência, ela não tem a ver com religião. Então, assim, eu sou crente, eu posso fazer uma mentoria com você, eu sou católica, eu sou de qualquer uma religião, porque você não vai falar de religião, você vai falar do poder superior, né, como eu concebo, né, que no caso para mim é Deus, né, mas cada um tem o seu poder superior, né. É que, na verdade, tem várias pessoas que têm uma religião, mas elas não ativaram o seu próprio Deus. Não ativaram o Deus que existe em cada um de nós. Todos nós temos... É o único Deus. Mas a religião, ela parte do princípio mental. Quem criou a religião fomos nós, seres humanos. Então, a religião, ela parte do princípio mental, né? Deus, ele não... Deus é Deus. Então, Deus, ele está em cada um de nós. Só que tem muitas pessoas que estão dentro de religião, que estão ali, dentro de suas crenças, mentalmente, mas elas não ativaram a sua consciência, elas não ativaram o Deus vivo dentro delas. Então, você está sempre buscando Deus no externo, está sempre buscando Deus fora dela, só que Deus está dentro da gente. E é isso que Deus quer, que você olhe para dentro de você, ative ele e você se torne esse Deus. Não é para se distanciar de Deus, não é para a gente olhar para Deus como se ele estivesse fora. Deus quer que exatamente você se sinta um Deus. E para que você se sinta um Deus, você tem que ser imagem e semelhança dele. Não é o Deus pro lado negativo, é o Deus pro lado positivo. Porque tem muitas pessoas que se sentem um Deus, mas pro lado negativo, né? Elas usam, né, toda essa grandiosidade que Deus nos permitiu. Porque Deus nos permitiu grandiosidade, riqueza, prosperidade, poder, autoridade, tudo isso, mas para que a gente use isso para o bem. Para o bem, exatamente. E tem pessoas que usam isso para o mal. E usa para si próprio, né? Usa para ter poder sobre os outros, né? Isso, que inclusive tem um tema hoje que eu abordei esses dias, que muitas pessoas querem muito o sucesso, elas querem alcançar o sucesso e elas alcançam, e qualquer pessoa pode alcançar o sucesso, só que é diferente de propósito. Para você ver a diferença da consciência para a mente. A mente, ela vai te posicionar para o sucesso, porque é mental, aqui faz parte do mundo. Então, muitas pessoas querem ter o sucesso, mas o sucesso não te dá a satisfação plena. O sucesso não te dá a felicidade que você realmente precisa, porque são momentos prazerosos, né? O sucesso é sobre si, o propósito é sobre nós, é sobre o outro, é sobre todo. Então, a consciência, ela te leva a viver o propósito. E é onde você encontra a satisfação, a alegria, é onde você encontra o seu verdadeiro eu, é no propósito. Porque o sucesso, você não encontra o seu verdadeiro eu. O sucesso, você pode hoje entrar numa casa de reality, não ser ninguém, de repente amanhã você ser uma pessoa mais famosa do Brasil e do mundo e se tornar um sucesso. E aí tem pessoas que nem sabem lidar com o sucesso, entram em depressão, outras estão dentro do sucesso e não são felizes. Então, o sucesso não te garante felicidade. Agora, o que eu posso te falar é que se você aceitar o processo de ser lapidado, ouvir a tua consciência e entender quem você é, por que você está aqui e o que tem a ver tudo isso, você entrar dentro do processo e aceitar tudo isso, você vai ver o propósito. Aí o propósito, ele te dá o quê? Alegria, satisfação, ele te dá as coisas divinas. A mente, ela vê muito preço, a consciência valor. Então, a mente, ela vê preço, a consciência, que é a nossa alma, ela entende de valor. Então, ela vai te lapidando por dentro para você ter valor e não olhar preço. Se você analisar, tem muitas pessoas que tão ligadas ao físico, ao dinheiro, que quando elas acham que algo é muito caro, por exemplo, uma bolsa de grife, uma roupa, o que elas fazem? Elas querem comprar a roupa, mas não porque a roupa... Porque elas não colocam valor nelas, elas colocam valor na roupa, sabe? E a consciência faz o contrário. Faz você ter valor para você possuir o que você quiser. Já a mente é mais ou menos essa parte do ego, do luxo. Você vai possuir isso para que você seja importante, entende? As pessoas querem possuir algo ou comprar algo para que elas se sintam façam importantes. Parte. E, na verdade, é o contrário. É você que tem que se sentir importante, é você que tem que ser valioso para você possuir o que você quiser. Então, é muito esse divisor de águas, e quando você tem essa expansão de consciência, é muito dinâmico, porque você entende que o valioso é você entende que você que é o importante, você entende as coisas que realmente valem a pena, você deixa de ser uma pessoa fútil, você deixa de ser uma pessoa tão egoísta, você não olha só para si e não olha só para o sucesso, você olha para o propósito e você suporta o processo. Perfeito. Você está falando tudo isso, Kátia, e eu estou aqui vagando.
Eu estou vendo o quanto as pessoas saberem disso hoje é importante, porque eu vejo, eu era um bebê, meu pai e minha mãe tinham a consciência deles, que veio a consciência e a mente que veio dos pais deles. Eles passaram para mim a bagagem que eles tinham. Então, assim, aí eu estou vendo isso na educação dos filhos. Hoje, eu vejo, em muitas partes na minha vida, eu me sinto muito insegura. Por quê? Porque provavelmente quando eu era um bebê pequeno, meu pai e minha mãe, para que eu não me machucasse... Muita advertência. Me dava muito medo. Ai, você vai se machucar, se você fizer isso eu vou te bater. Que é o que a gente faz hoje, né? Então, eu vejo que o mundo precisa abrir a mente ou a consciência, né? Para esse estilo, né? Para esse novo formato, para que a gente consiga formar pessoas mais confiantes, mais conscientes, mais preocupado com o outro do que consigo mesmo, porque eu vejo hoje o mundo, ele está muito egoísta, né? Vamos supor, você chega num lugar para parar o seu carro, é uma quadra enorme, tem uma vaga gigante. Eu sempre tenho cuidado de quando eu ponho meu carro numa vaga na rua, eu deixar o espaço bem pertinho do carro de trás, para quem chegar, ter espaço para entrar na minha frente. Tem gente que vê a vaga enorme, ao invés de tentar pôr o carro dela num lugar e deixar o espaço para o outro, não. A pessoa simplesmente chega e ocupa metade da vaga, onde não vai caber um carro nem atrás e nem na frente. Por quê? É o egocentrismo, né? Ele não está pensando no outro, está pensando em si próprio, né? Como é que eu posso fazer para desbloquear isso em mim? E como que as pessoas podem fazer para ter essa consciência? Você faz um tipo de uma terapia, um curso? Quanto tempo isso dura? Qual é a frequência? Fala um pouco, porque eu estou ficando desesperada, eu quero. Então, eu quero que você explique para mim e, com certeza, quem está acompanhando a gente, né, quer saber como é que faz para ter essa transformação. Então, como é que funciona todo esse processo para que a gente tenha essa consciência? Tá, eu vou falar um pouquinho aqui, mas está para sair um curso meu, e aí todo mundo vai poder abraçar o curso e vai ser mais dinâmico assim. Porque aqui não dá para dar assim um spoilerzinho, mas assim é muito profundo esse assunto. Mas vamos lá. Nós, seres humanos, criamos um mundo paralelo ao mundo original, né? O mundo original que eu falo, o mundo divino. Deus, ele criou tudo divino. Tudo que tem vida é divino. Nós somos uma divindade, porque nós temos vida. Então, tudo que tem vida é divino. Então, imagina a grandiosidade que Deus, né, nos proporcionou. Então, Deus nos proporcionou, né, o mar, a floresta, as plantas, as flores, os animais. Tudo que a gente olha que tem vida é divino. Criação de Deus. Tá. A gente fez o quê? A gente criou algo, um mundo, dentro do próprio mundo divino. Então, a gente criou um mundo físico. E esse mundo físico de carros, casas... até a comida que a gente criou foi um pouco artificial, no sentido, hoje tem comida que são produzidas, né, de forma assim. Então, é um mundo que muitas pessoas hoje se alimentam muito mais da comida artificial, se alimentam muito mais da comida industrializada, vivem muito mais o mundo físico do que o seu próprio mundo original. Então, o que é o mundo original? É a gente ter conexão com as coisas que têm vida, é se alimentar de coisas que têm vida, é viver as crenças divinas. Então, se eu vivo muito mais as minhas crenças divinas, se eu me alimento muito mais com as coisas divinas, que vêm da natureza, que vêm da terra, que vêm de Deus, né? As frutas, né? Os legumes, as verduras, as coisas que vêm da terra. Então, isso é divino. Se eu tenho muito mais conexão com as coisas de Deus, é lógico que ali automaticamente eu vou ter uma expansão de consciência. Por quê? Porque eu estou muito mais ligada, né, às coisas divinas, à minha originalidade. Então, isso é uma das formas que tem de você expandir sua consciência. Se você está muito mais ligada às coisas físicas, ou seja, carro, casa, dinheiro, bens materiais, e você não tem tempo para desfrutar, porque assim, não é que você não vai desfrutar das coisas físicas, nós estamos aqui para desfrutar das coisas físicas e criar também, porque a nossa criação nos deixa próximos de Deus, ou seja, nós somos co-criadores. Então, a gente está aqui para desenvolver a nossa, né, o nosso intelecto, a nossa mentalidade, crescer, e não é que a gente não tem que viver tudo isso, a gente tem que não deixar de viver o que é certo. Não deixar de viver as coisas divinas, porque tem pessoas que ficam tão isoladas nesse mundo físico que ela esquece de viver as coisas divinas, que ela esquece das crenças divinas, que ela esquece de se alimentar
corretamente. Então, quando você é uma pessoa que vive totalmente ligada nesse mundo físico, se alimentando mal, não cuida do seu corpo, não cuida das crenças divinas, está sempre nas crenças humanas, tendo medo, analisando a sua identidade, a sua autoimagem está mais ligada, né? As crenças que já vêm da sua família, que você também tem que analisar. Poxa vida, quem eu sou serve hoje? para mim ou não serve para mim o que meu pai e minha mãe trouxe dos pais deles, né? Exatamente. Será que eu estou multiplicando uma crença que é só da minha família? Se eu estou multiplicando uma crença da minha família, ou seja, não é nem a minha identidade. É a identidade que a gente está reproduzindo o que deram pra gente. Isso. Então, assim, a sua identidade é uma reprodução que já vem de seus pais. Você está sempre multiplicando uma crença ou você está criando as suas próprias crenças. Então, criar suas próprias crenças é você sair da caixinha. É você se autoanalisar, é você se questionar, é você tentar se encontrar. E isso é o que as pessoas menos fazem. As pessoas estão sempre multiplicando uma crença. É tanto que quando uma família é pobre, que a pobreza é uma crença, né? E a maioria das pessoas estão dentro dessa crença, né? Da pobreza. E aí, o que acontece? Os pais, eles educam seus filhos, porque a gente é pobre, porque a gente não tem condições. Então, a criança, ela vai nascendo o quê? Com essa crença. Eu sou pobre, eu não tenho condições, a vida é muito difícil e tal, né? Acaba sendo um bloqueio que os pais geram nos filhos, né? Ele acha que ele não é capaz. Eu não sou capaz de ser rica, eu não sou capaz de ser milionária, né? Ele já alojou que ele é pobre. Eu tô multiplicando essa crença da minha família, eu sou pobre e tal. Então, ali ele já tá multiplicando. De quem é essa identidade que ele tá multiplicando? Não é dele. É dos pais dele, está reproduzindo. Ele está reproduzindo. Então, ali já está criando um falso eu, que eu falo. Você tem que entender se você está vivendo um falso eu. Então, você está produzindo ali um falso eu, criando uma identidade falsa sobre você. Você está multiplicando o que já vem da sua geração. Só que aí onde tem a virada de chave. Quem é que vai ter ousadia de quebrar a crença dessa geração? A pessoa que tem ousadia de quebrar a crença de uma geração. A pessoa que fala assim, não, eu não vou aceitar ser isso. Eu não sou isso. Eu vou mudar tudo isso, ela muda uma geração. Olha que sensacional. Se você não aceita ser quem você é e sai desses paradigmas e sai dessas crenças, você liberta toda a sua família. Você liberta uma geração. Agora, você é só mais um que está multiplicando? Você tem que entender. Então, as pessoas não querem se autoquestionar. Elas simplesmente aceitam o que falaram para ela. E elas multiplicam essa crença e vão aí ter sua vida cheia de dificuldades e tudo mais. Então, quando você começa a se auto-questionar, já é muito bom. Então, tem criança que ela começa a se auto-questionar desde pequena. Fala assim, não vou aceitar isso. Outras não, ficam ali dentro, né? Eu fui uma criança que aceitei muito as crenças da minha família. E reproduzi até alguns anos atrás e tal. E depois, quando eu fui despertando a minha consciência, eu percebi que eu estava dentro de um falso eu que não era eu. E aí você já pensou, quando você ativa a sua consciência, você vai perceber que tudo que você era, não era você. E isso é uma dor, porque matar a nós mesmos dói. Então, é o fênix, né? Você tem que morrer do que você era e nascer de novo, né? Ô, Kátia, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô apaixonada por esse assunto. O que eu quero saber? Eu consigo destravar isso, eu consigo entender isso numa sessão só de você com mentoria? Não, é como se fosse uma terapia? Toda semana eu te encontro e a gente vai desenvolvendo? Isso, eu te dou alguns passos, eu falo como que você tem que fazer, até mesmo para você tentar ouvir sua consciência, porque se você não conseguir ouvir sua consciência, a primeira chavinha de tudo é você ouvir sua consciência. Então, eu vou pelos detalhes, que é mais fácil para você entender. Os detalhes é mais fácil. Tudo é pelos detalhes. Inclusive, foi um insight que eu recebi da minha consciência. Começa pelos detalhes. Se você quer, começa pelos detalhes. Por exemplo, se você é uma pessoa que está tendo dificuldade em alguma coisa e para você entender, como é que começa pelos detalhes? Digamos que você que teve um problema que passou para emagrecimento, né, e tudo mais. A sua mente, ela vai te dar um direcionamento do que já está dentro dela. Ela vai sempre repetir para você ser essa mesma pessoa. Então, se sua mãe fala para você que você tem que comer de tudo, que você não precisa fazer dieta, ou se você nunca ouviu falar nisso, você tem que comer de tudo, e você vai comer de tudo, vai comer macarrão, vai comer comida industrializadas, né? Que a pessoa come de tudo, ela come menos comidas divinas e come mais comidas que é o mundo artificial, que eu falo. Então, é uma pessoa que vai comer de tudo, que vai ficar ali, e daí você é uma pessoa que você fala, chega um tempo que você fala assim, poxa vida, eu tô obeso, ou então passei do peso, o que tô com pressão alta, tô com diabetes, porque quem come de tudo, né? Para começar pelos detalhes, para você ouvir sua consciência, o que eu faço agora? A mente, quando você estiver colocando assim um prato de comida que você come, que é mais gorduroso e tal, e aqui tem um prato mais saudável.
A mente, que já tá ali alojado, que você aprendeu, vai te mandar comer. Comer de tudo industrializado. Tudo isso aqui, Come isso aqui. Ela vai te forçar a comer isso. E a consciência, lá baixinho, bem, ela vai falar assim... Vamos pro saudável. Pro saudável. As primeiras coisas que a consciência faz é querer o seu bem. Ela vai te lapidando até você chegar no nível sobrenatural de sentir a energia do outro. Aí já é outra história, tá? Mas eu tô falando assim só pelos detalhes. Sobre isso que você tá falando, tá vindo uma memória agora para mim muito engraçada. Logo que eu fiz a bariátrica, eu comecei a praticar muito, que acabou até virando um bordão na minha vida. Vou desembalar menos e descascar mais. Ou seja, vou comer mais legumes, né? Descascar e menos industrializados, né? Então, olha, você vê que mesmo sem saber desse processo, eu já vim praticando isso. Desembalar menos, agora... descascar mais. Você vê que a consciência, ela não tem uma voz tão forte quanto a da mente. A da mente é mais forte, porque a gente foi criado e educado dessa maneira. Então, a consciência, ela vai falar baixinho. Agora, já pensou se você começa a ouvir só a sua consciência? A pessoa que você vai se tornar? Porque ela começa a falar pra você, não, se alimenta melhor. Ela começa devagarinho, porque Deus sabe que a gente precisa ser lapidado aos poucos. Porque se a gente for de forma radical, a gente não aguenta. A gente não aguenta. Nada que é de forma radical, a gente aguenta. Por isso que tem pessoas aí que voltam a ficar pior do que... Então, o que a mente faz? Ela fala assim, não, come... A mente vai falar, come isso aqui. Porque ela quer te ganhar, a mente ela quer te ganhar pela recompensa. A consciência não, ela te ganha pela lapidação. Então, primeiro é a dor. Porque você vai ter que deixar de comer o que você quer para comer o que você precisa. Certo. Exatamente. Então, a consciência, ela age com você. Eu vou te dar o que você precisa, Andréa. Não o que você quer. Entendi. Isso dói. Ô, Kátia, nesse seu livro, eu tenho um pouco disso que você está me falando. O que teu livro... Meu livro tem um pouco de tudo isso. Ele conta pra gente o que ele me ajuda. Então, o livro, ele fala sobre um pouco sobre expansão de consciência, fala sobre as crenças, fala sobre o milagre. Ele é um pouquinho de tudo, mas ele não é só sobre a expansão de consciência. Porque como a expansão de consciência é muito mais profundo... Então, eu quis colocar isso em um curso e não no livro. Mas o livro, ele já te dá muitos insights, muitas viradas de chave, porque ele foi feito através da minha consciência, não foi mental. Eu fiz o livro todinho através de insights da consciência. E onde eu compro o seu livro, Kátia Carvalho? Tá na minha bio, né? Vocês podem acessar no seu Instagram? Bio. Isso. Podem chamar no direct, tem um suporte, que inclusive, né? Aqui, ó. É o Segredo Divino. É lindo. Ele é todo feito divino, assim, insights divino. E você pode acessar. E tem o físico, você chama no direct, que tem o suporte que envia o físico. Fala pra gente como que eu te acho no Instagram, Kátia. Então, tá Kátia Carvalho. Oficial? Oficial. E só Kátia Carvalho com 2 O no final, oficial. E lá tem um pouquinho do meu trabalho, né? Um pouquinho da minha vida pessoal e, enfim, muito legal. Ô, Kátia, eu tô simplesmente apaixonada com tudo isso. Eu já quero marcar minha mentoria com você. Mas responde pra mim uma pergunta que não quer calar. Quando que eu identifico que a minha consciência, quando é mente e quando é consciência? Como é que eu sei se é uma coisa minha ou se é coisa dos padrões do que eu recebi dos meus pais? Mata essa charada pra mim. Tá. Eu sempre falo o seguinte, que nós temos a mente e a consciência. É como se fossem 2 mentes paralelas. Então, a mente tá aqui, a consciência tá aqui. Como identificar que isso aqui é da mente ou isso aqui é da consciência? Como eu falei, a consciência ela te leva para valores. Para lapidação, para você enxergar as coisas divinas. A mente para o luxo, para o poder, para o ego. A mente vai mais para o ego e tal. Então, a mente, ela te joga mais para aquilo que já está dentro de você, ou enfim. E a mente são padrões estabelecidos que eu vejo da minha cultura. Meus pais, criação, escola. Tudo que você ativou de forma externa, certo. Amigos, sociedade, enfim. Você vai tendo uma identidade ali de quem é você. Eu vou falar sobre algo que aconteceu, que eu acho que vale muito a pena eu comentar aqui, para vocês entenderem um pouquinho, né? Foi até um processo que eu passei e fiquei até emocionada num tempo que eu vivi isso, né? Alguns meses atrás, eu fiz um projeto e a gente às vezes se ilude, porque a mente, como eu te falei, ela recompensa, ela quer a recompensa. A mente, ela sempre quer uma recompensa naquilo que você quer. E a consciência, ela te leva para aquilo que você precisa. E eu falei assim, nossa, isso aqui não tá me dando o resultado que eu gostaria. Quero ganhar muito mais nesse sentido e tal. E eu, um pouco insatisfeita, porque a gente vê várias pessoas ganhando milhões e muito dinheiro, e eu fico pensando assim, poxa vida, eu também quero chegar nesse nível, porque eu já tenho essa expansão e tal.
E aí eu falei assim, se for para continuar assim, eu não continuo nesse projeto que eu queria, não vou continuar. E a minha mente, né, não tá ganhando, você não tá satisfeita, sai disso e blá. Só que assim, tudo que me leva para ajudar o outro me faz feliz. Porque eu já tô na expansão de consciência, eu entendo que meu propósito é esse, iluminar. Porque quando eu ilumino as pessoas, eu brilho muito mais. Então, meu papel é iluminar. É o efeito bumerangue, né? É efeito bumerangue. A gente recebe a energia que a gente emana pro mundo, né? Você tem que ser um ser de luz. Sim. A gente tá aqui para aprender a ser isso. E aí eu falei, tô insatisfeita e tal, e um pouco meio que chorona nesse dia, sensível. E fui tomar banho e meditei e pedi pra minha consciência me dar ali um direcionamento. E minha consciência me deu, para você entender. A mente falou, não tá ganhando dinheiro do jeito que você gostaria, para e tal, fazer outra coisa. E a minha consciência falou assim, por que você está olhando para o resultado? Como assim você não tem resultado? Porque quem falou para você que você não tem resultado? A minha consciência me falou. Porque assim, chega um nível que você tá tão forte com sua consciência que você não só sente, você ouve literalmente, as mensagens vêm na sua mente. Por que você não tem resultado? Quem falou que você não tem resultado? Por que você tá achando isso? E eu, porque isso, aquilo, outro, nem tudo é sobre dinheiro. Olha só, você está no caminho certo. Por que você está no caminho certo? Como assim? Eu falei, como assim eu estou no caminho certo? Eu não estou tendo resultado. Mas você tem muito resultado. Você tem respeito, você tem autoridade, você é uma referência e as pessoas te olham dessa forma. Como e você está mudando a vida das pessoas, isso, né? Como que você não está tendo resultado? A consequência de você ter esse respeito, essa admiração, de você ter... tudo isso que você já está tendo, que poucos têm, a consequência depois você ter o dinheiro que você precisa. Ou seja, Deus ele vai nos lapidando para aquilo que realmente a gente precisa. Porque muitas pessoas elas olham tanto para o dinheiro, mas elas não têm a referência, elas não têm o respeito, elas não têm a admiração, elas não têm essa autoridade. Então, assim, se eu já estou conquistando respeito, a autoridade, se as pessoas me olham dessa forma, poxa vida, a Kátia, ela passa a autoridade no sentido assim, a gente confia, confiança é uma das coisas mais importantes, tá acima do dinheiro, confiança tá acima do dinheiro, respeito, merecimento, referência, essas coisas estão acima do dinheiro. Então a consciência falou para mim, você tá no caminho certo, porque você tá construindo respeito, confiança, autoridade, então isso é estar no caminho certo. Quando você vai para o caminho só do dinheiro e que você não olha para essas coisas que dinheiro nenhum compra, aí você está no caminho errado. Então depois que eu recebi essa mensagem que veio de Deus, da minha consciência, e Deus falando para mim, continua, que você está no caminho certo e o que eu estou te dando está acima do dinheiro. E quando você for sacar tudo isso, vai ser um valor incalculável. Nossa, eu chorei, porque assim... é algo que é soberano. Então, você entender que isso é valor. Então, a consciência, ela te dá valor, ela te dá o caminho do valor. Se eu for só pro lado do dinheiro, é ego, é sucesso, é luxo. E eu não tô colocando valor em mim. Eu tô colocando valor como se estivesse no outro, ou no mundo, ou sempre nas coisas que vêm, que são passageiras. Você está me falando isso e na minha mente está vindo uma frase assim. Às vezes, a gente se preocupa tanto com a chegada... que a gente esquece de acompanhar o destino. Então, assim, para você chegar no seu objetivo, você passa por um caminho. E esse caminho, ele te traz tantas coisas que ele acaba sendo mais importante o caminhar do que o destino em si. Né? Hoje eu aprendi que, para mim, acima do dinheiro, as coisas mais importantes que eu quero conquistar é confiança. É isso que Deus me ensinou, confiança, autoridade, respeito, isso está acima do dinheiro. E mudar a vida do outro, né? A transformação. Outro, eu quero viver o meu propósito, eu não quero viver o sucesso. Lógico que quando você vive o propósito... O sucesso é a consequência. Vai vir consequência. Então, assim, foi um conforto para aquele momento, para o meu coração. Agora, se eu não tenho essa consciência ativada, eu largo os meus sonhos. Eu desisto deles. Então, as pessoas não desistam dos seus sonhos. Entendam o que vem da consciência. Entendam muitas vezes que você, muitas vezes, tem resultado, sim. Muitas vezes você tem resultado e não está enxergando. Por quê? Porque a mente nos quer sempre uma recompensa. A gente tem que aprender a identificar quando é mente e quando é consciência. E por falar em identificar, eu quero te falar uma coisa. Dá sua mãozinha aqui para mim. Gente, olha, foi incrível esse bate-papo nosso. Várias chaves foram viradas. Com certeza, muita gente também se identificou com tudo que você contou, com as nossas experiências, com as nossas trajetórias. Mas agora a gente vai contar uma coisa fantástica, né, Kátia? Sim. Gente, vocês não têm noção que dia 26 e 27 de julho vai acontecer a
Expo Empreendedor, gente, uma feira de empreendedorismo que vai ser uma virada de chave na vida do empreendedor. Eu e Kátia, com o time Creators Hub, estaremos lá com mais 7 meninas. São 9 mulheres maravilhosas, poderosas, antenadas. Percebeu o nível da Kátia, né? A Kátia, ela tem só 103 mil seguidores no Instagram. Eu, enquanto digital influencer, com a minha bagagem de bariátrica, eu tenho 51 mil seguidores e as outras 7 meninas também. É tudo só sucesso, gente. Vai acompanhando aqui a gente, que a cada momento eu vou trazendo uma aqui para vocês conhecerem mais e mais e mais e mais. Se você gostou do que a Kátia revelou pra gente hoje, você se prepara, porque daqui para frente vai ser só sucesso. Vem com a gente. Kátia, muito obrigada pela sua participação. Você é maravilhosa. E olha, já pode me colocar na sua agenda aí, porque eu quero entender quando é mente e quando é consciência. Você vai me ajudar? Claro! Então vamos juntas. Obrigada, gente.